Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Jomar Silva. Eu tenho muita história com o Jomar. Ele hoje é Developer Relations Manager da América Latina para a NVIDIA. Ele dá uma série de palestras super interessantes. A última que eu vi, eu ri muito, porque ele desenvolveu agentes e um agente estava tentando enganar o outro e ele contou essa história, como que ele desenvolveu isso. Então, eu fiz o convite para ele participar aqui com a gente do JediCast. O momento que a gente vive é um momento ímpar, e que é um momento e tudo está acontecendo em termos de inteligência artificial. Eu espero a gente bater um papão aqui. Eu tenho muita pergunta pro Jomar. Tô eu, Denis, aqui. Jomar, seja muito bem-vindo, cara. Eu já queria te fazer uma pergunta, só para quem não conhece exatamente ali tua história. Dá uma palhinha um pouquinho da tua história e por que que você ficou conhecido como Home Beach. Ah, pô, legal, Marcelo. Primeiro, obrigado demais aí pelo convite. Como você falou, né, nossa história, acho que 20 e poucos anos, eu nem lembro. Eu sei que eu não tinha nem cabelo nem barba branca, então, e aí já denunciei a idade, né? Eu sou engenheiro eletrônico, eu trabalho com desenvolvimento de software, desde sempre. Comecei a escrever código com 12 anos, se não me engano, lá atrás, no meio dos anos 80. Linguagem, que linguagem vocês baseia? Meu primeiro Hello World foi Basic lá nos anos 80, e de lá pra cá eu não parei nunca mais, né? O bichinho me mordeu. Eu acabei fazendo engenharia eletrônica, porque eu tinha muita curiosidade de entender o que acontecia debaixo do capô, mas eu trabalhei com software a vida toda, né? E o que mudou minha vida, assim, profissional e pessoal, foi lá atrás, acho que 2002, mais ou menos, quando eu conheci o movimento do software livre, foi quando a gente se conheceu. E conheci, enfim, o poder que era trabalhar com comunidade de desenvolvedor, né? Como isso sobe a barra de todo mundo, como isso muda a realidade técnica e tecnológica de um país, de uma região inteira, no caso da América Latina, né? E desde então não parei mais de ter envolvimento com comunidade. Durante, acho que bem mais que 10 anos, era trabalho voluntário mesmo, né? Então, eu já estava com 10, 15 anos de comunidade, quando eu arrumei meu primeiro, entre aspas, emprego, para trabalhar oficialmente como comunidade. E tem sido um prazer poder ajudar a galera a adotar tecnologia nova. Já pude trabalhar com desenvolvimento internacional de padrão, representei o Brasil na ISO durante alguns anos, né, no comitê do JTC1, que desenvolve norma técnica, né. E foi legal porque nessa jornada aí eu acabei conhecendo gente do mundo inteiro, tenho amigo em tudo quanto é canto do mundo, e principalmente essa galera do open source, né, principalmente lá o pessoal que começou a revolução do software livre no Brasil, e muita gente que liderou isso a nível global, né. A gente, acho que ao longo dos anos se ajudando, colaborando e contribuindo, como eu falei, né, todo mundo subiu a barra, e a gente conseguiu mudar muitas realidades de pessoas, de grupos, de comunidades e da indústria em geral no Brasil. É, a citar um exemplo prático, né? A inteligência artificial só está onde está hoje por conta exatamente do open source, desse compartilhamento e dessa cultura que a gente desenvolveu lá atrás. Então, sem essa revolução silenciosa, eu diria, né? Pra gente não foi nem um pouco silencioso, foi bem doído, né? É, a gente não conseguia, a gente não conseguiria estar onde está hoje, não. Então, muita gente não sabe disso, né, cara? A inteligência artificial, todas as mecânicas, as engenharias, elas vieram sendo construídas há mais de 70 anos, né? E ah, dentro do que você está vendo, você já viu muita coisa de tecnologia, né? O movimento mais forte que eu já vivi foi do movimento do open source, do software livre. Você, o que que você compararia, cara, a inteligência artificial em relação ao que na história da humanidade do que você vê? Você está na NVIDIA, a NVIDIA é a número 1 aqui. Você que está ali de cima olhando, vendo
muitos projetos. Com que você compararia na história da humanidade a inteligência artificial? Olha, acho que o ponto que a gente está agora, ele é bem interessante, porque, recapitulando um pouco da história, né, como você falou bem, a inteligência artificial é algo que nasceu lá nos anos 40 do século passado, né. Então, o que acabou acontecendo foi que a teoria, existia a IA como teoria, e quando você tentava implementar a IA com o poder computacional existente na época, ou não tinha viabilidade técnica ou econômica. Então a IA, ela viveu vales da morte durante todas essas décadas, tá. E aí surge a NVIDIA lança a GPU, a GPU foi utilizada inicialmente para fazer aceleração gráfica, só que quando os pesquisadores, olharam para a GPU e viram que era um bicho diferente, porque GPU e CPU são bichos diferentes, né, não tem essa história aqui que é melhor, etcétera. A CPU foi feita para você executar o mais rápido possível uma tarefa. Então toda a arquitetura dela foi planejada para isso. A GPU foi feita para você processar um volume de dados muito grande, muito rápido. Então a arquitetura e o conceito são diferentes, né. O que que a gente processava nas primeiras GPUs? A cor de cada pixel na tela. Na época lá a gente tinha CPUs, precisando usar uma parte do seu processamento para fazer isso, e a gente começou a ter muito gargalo computacional, principalmente depois que surgiram as interfaces gráficas, Windows e por aí vai. Então a NVIDIA nasce nesse momento e cria a GPU. Quando a gente começa a evoluir a tecnologia de GPU, a gente chega a ter shaders programáveis dentro da GPU. O pessoal que trabalhava com HPC, computação de alta performance, quando olhou para esse hardware, falou: "Espera aí, isso aqui é um hardware acessível, que tem um monte de núcleo pequenininho, trabalhando com paralelismo, fazendo operação matemática básica. Tem que ter um jeito de eu fazer computação genérica nisso". E aí começaram várias pesquisas, em torno desse tema, de como fazer computação genérica, e isso tudo desagou na arquitetura CUDA. E aí a arquitetura CUDA foi lançada, inicialmente as GPUs eram muito usadas para HPC, para quem precisava fazer processamento distribuído, e paralelizado, né. E aí o que acontece é que, em determinado momento da história, a IA tinha começado uma dessas retomadas que eram dadas nela, né, tinha começado e estava evoluindo as tecnologias, principalmente de visão computacional, através de uma arquitetura chamada CNN, Convolutional Neural Networks, e a visão computacional com IA começou avançando e você conseguia rodar aquilo em CPU de boa, né. Tinha muito gargalo, tinha muito custo, etcétera, mas a pesquisa estava avançando. E existia um concurso, internacional, que acho que tem até hoje, chamado ImageNet, que grupos de pesquisa tinham lá, um dataset comum de imagens e eles precisavam desenvolver e competiam entre si, quem conseguia criar a rede neural que processava aquilo melhor, que tinha melhor acurácia, melhor tempo, etcétera. Um desses grupos, resolveu implementar a rede de pesquisa deles, chamada AlexNet, usando 2 GPUs da NVIDIA. Não foi isso, mais ou menos? Acho que, se eu não me engano, foi 2006, 2012. Espera que eu já acho aqui nas notas, mas me fugiu da memória agora. O que aconteceu depois disso, né, é que quando eles implementaram e ganharam o concurso naquele ano, né, eh, o mundo inteiro olhou para aquilo e falou: "Putz, espera aí, né, dá pra gente desenvolver isso, e a gente agora tem um hardware que dá para trabalhar com IA", né. Então isso foi em 2012, tá. O CUDA ele surge lá atrás, né, o CUDA e essa história que eu contei da computação acelerada, ela vai mais ou menos de 93 até 2006, né. Em 2012 é onde a gente tem, o AlexNet, né. O que que a NVIDIA fez quando viu isso lançado? A NVIDIA foi conversar com os caras que tinham feito isso e falado: "Meu, como é que vocês usaram a GPU para isso? E o que que a gente pode melhorar na GPU ou no software que vocês usaram para continuar evoluindo essa história", né. E aí, com base nos desafios que eles tinham encontrado, a gente começou a evoluir as GPUs e o software para poder tornar GPU mais especializada para processamento de IA, tá.
A partir daí, a gente criou uma simbiose com todo o ecossistema de pesquisa. E aí a gente encarou um desafio técnico que a gente tem até hoje, tá? Mas na época ele foi muito disruptivo. Os pesquisadores demandavam que a gente dobrasse a capacidade computacional a cada 6 meses. Na época a gente vivia a lei de Moore. Você dobrava a quantidade de transistor a cada 2 anos e não necessariamente dobrava a velocidade de processamento. Então você imagina sair desse paradigma da lei de Moore e cair num paradigma em que eu tenho que dobrar a capacidade de processamento a cada 6 meses. E a gente começou nessa luta. Cada vez que a gente lançava ou uma geração nova de GPU ou uma geração nova de software para possibilitar a aceleração para IA, os pesquisadores muito rapidamente já chegavam no gargalo da tecnologia de novo. Porque você imagina, foram aí, como você falou, 40, 50 anos de pesquisa engavetada. Então era muita coisa para testar, era muita coisa para fazer. E isso já nasce dentro do mundo de open source. Então, o compartilhamento de código, o compartilhamento de conhecimento, as parcerias entre universidades e centros de pesquisa, já era uma realidade da indústria quando isso aconteceu. E a NVIDIA foi a empresa que se conectou com esse ecossistema e falou: a gente vai ajudar vocês a aperfeiçoando o nosso hardware, né? E A partir daí, soube aproveitar bem pra caramba, né? De lá quem tá usando, né? Isso, a gente estava na incepção da ideia, né? O Jensen, que é o fundador da NVIDIA, eu gosto muito, assim, do cara, do jeito que ele pensa, etc e tal, mas ele fala o seguinte: a NVIDIA é a empresa que investe na próxima indústria de $0 trilhões. E quando ele resolveu... É verdade. Quando ele resolveu criar a GPU, a indústria de aceleração gráfica era $0 trilhões. E ela nasceu. Aí, quando ele vê essa oportunidade com a inteligência artificial, ele de novo investe numa área de tecnologia de $0 trilhões. Olha o tamanho que ela está hoje, né? Então o pessoal aí já fica de olho aberto. Nós estamos investindo muito em humanoides, beleza? Fica a dica. E a física. Ô Jomar, nesse mesmo período aí que você menciona esses testes e pesquisas, né, esses desafios, foi o mesmo, se eu não me engano, o mesmo período que começou os primeiros, as minerações ali com mais afinco, né, usando o GPU também, né, mineração de criptomoeda. Mas isso é um uso lateral que nunca foi exportado pela NVIDIA. A gente estava focado exatamente em evoluir a parte gráfica e evoluir o desenvolvimento de IA, né? E o resultado desse trabalho é o que explica por que a gente consegue hoje ter o que tem, né? Na verdade, lá em 2016, né, então 4 anos depois que isso aconteceu, que foi usado a primeira vez, a gente lançou o primeiro servidor com múltiplas GPUs. Era o DGX-1, né? A NVIDIA trabalha muito com ecossistema, então a gente não fabrica. Você vai comprar a tecnologia da NVIDIA através de um OEM. Você vai comprar o servidor da Dell, da Supermicro, da HP, etc. Vai ter as placas da NVIDIA lá dentro. A arquitetura de referência daquele servidor foi a NVIDIA que desenvolveu, testou, validou, e a gente distribui esse blueprint para os parceiros, né? Lá atrás, a gente distribuiu esse blueprint do DGX para os OEMs. E a maioria dos caras olhou pro Jensen e falou: cara, você é louco. Quem vai usar um servidor com 8 GPUs dentro? Que maluquice é essa? Né? Mas a gente sabia que existia demanda real disso, exatamente por estar envolvido dentro desse ecossistema de pesquisa e olhar e falar: não, isso aqui vai estourar, isso aqui vai crescer, essa demanda vai crescer. Então, na época, a gente produziu os primeiros 10 servidores para fazer teste e validação, e o Jensen resolveu doar esses primeiros 10 servidores para centros de pesquisa que estavam trabalhando com pesquisa avançada de IA, né? E um desses centros de pesquisa, ele era um híbrido entre centro de pesquisa e uma startup. E a gente doou um servidor, tem foto na internet disso, né? O nome dessa startup é OpenAI. Então eu acho que eles devem ter feito um bom uso da tecnologia, né? E um detalhe secundário é que um dos pesquisadores que implementou a AlexNet é o Willow, que foi o cientista-chefe da OpenAI por muitos anos, né? Então, até então, a IA estava trabalhando muito com o que a gente chamava de Perceptual AI, que era IA de percepção. Então, nessa época, para situar a tecnologia no tempo,
foi quando a gente começou a desenvolver redes neurais para detecção de voz, detecção de imagem, detecção de vídeo. Foi aí que a gente começou a colocar as IAs basicamente percebendo o mundo ao nosso redor. A próxima virada de tecnologia que teve foi quando surgiu a IA generativa. E a generativa nada mais é do que você ter uma IA que consegue entender tão bem um conjunto de dados, que ela começa a conseguir gerar novos dados naquele padrão. Se ela entende muito de texto, ela vai gerar texto. Se ela entende muito de vídeo, ela vai gerar vídeo, imagem e por aí vai. Tá? Foi mais ou menos aí que eu entrei na NVIDIA. E aí a evolução da IA generativa foram as LLMs. Tá? Então aí você tem lá, em 2017 sai a tecnologia do Transformer, que era uma tecnologia de software implementado com base nos circuitos já existentes na GPU. Hoje as GPUs da NVIDIA têm Transformer como circuito dentro. Por isso que a aceleração de computação é enorme, né? E em 2022 chega na mão das pessoas o ChatGPT. E o ChatGPT faz algo que foi disruptivo, que foi levar a inteligência artificial para qualquer pessoa que jamais tinha usado inteligência artificial na casa de todo mundo, né? Em 2022 dava para fazer as coisas que a OpenAI fazia, montando nerdice em servidor, levantando suas próprias redes e etc. Mas era um trabalho. O ChatGPT entregou isso na mão de todo mundo. Foi a coisa que cresceu mais rápido na história, né? E a partir daí a gente teve um boom de criação de novas tecnologias com base nisso tudo, um boom de startups, um boom de empresas trabalhando, né? E desagou agora onde a gente está, que é a era dos agentes de IA, né? Que é a ideia de você usar as LLMs como cérebros e colocar agentes autônomos que conseguem manipular as LLMs, e pela primeira vez na história a gente consegue resolver problema real de negócios e de empresas com tecnologia. E isso é disruptivo, porque até então a gente usava a tecnologia da informação como ferramenta. A gente não usava a tecnologia da informação como solução. Se usava o termo solução, porque comercialmente era bonito, mas ela não era uma solução, na verdade. Ela era uma ferramenta que, através de métodos, processos e pessoas, você conseguia resolver problemas. Mas você tinha que ter essa complexidade de coisas. Com os agentes de IA, é a primeira vez que a tecnologia consegue, por ela mesma, resolver problemas complexos. Esse é o ponto que a gente está. E para mostrar para vocês qual que é o desafio da NVIDIA, nos últimos 8 anos, a gente acelerou em 1000 vezes a capacidade computacional das GPUs. 1000 vezes em 8 anos. Quando eu pego esse gráfico e traço ele com a lei de Moore vira uma retinha. E eu acredito que em mais 2 anos já não é mais possível traçar a lei de Moore nesse gráfico. Só que se a gente tivesse aumentado em 1000 vezes o consumo de energia, a gente precisaria de outro planeta da Terra para alimentar o data center nesse. Então, o que a gente fez durante esse mesmo período é que nós reduzimos em 45.000 vezes o consumo de energia para gerar um token, que é exatamente a menor unidade de processamento que a gente tem em LLMs hoje. Então, a NVIDIA chegou onde chegou e a IA está onde está por conta dessas duas informações que eu dei. 1000 vezes de aceleração computacional, 45.000 vezes de redução de consumo de energia para gerar token. E isso fez com que a gente tenha viabilidade técnica e econômica para a inteligência artificial estar onde está hoje. E claro, atrás disso, muita pesquisa compartilhada e muito projeto open source. Então, se você pega que frameworks que eram utilizados por toda essa galera desde lá de 2012, open source, TensorFlow, PyTorch, NumPy, Scikit-learn, foi esse mundo do open source que possibilitou que essa galera genial começasse a errar rápido, trocar informação rápida, trocar conhecimento rápido, e fazer desenvolvimento de pesquisa praticamente de forma aberta. E essa troca e esses desafios que aconteciam entre esses grupos foi o que conseguiu fazer com que a gente acelerasse tanto a tecnologia. E o fato da NVIDIA estar envolvida no inception disso, né? Inception é o nome do nosso programa de startup, mas a gente está no inception de quando isso nasceu, faz com que a gente consiga ajudar muito a rodar esse ciclo de evolução, porque a gente consegue trabalhar com praticamente todas as indústrias que precisam de computação acelerada,
o ecossistema gigantesco de startups, de pesquisa, centro de pesquisa e ASVs que usam essa tecnologia. Então a gente consegue saber exatamente quais são os pedacinhos de tecnologia que permeiam a indústria inteira. E quando a gente vai criar uma nova arquitetura de GPU, a gente normalmente usa esses pedacinhos e tira eles do software e leva para dentro do hardware. Por isso que a aceleração é muito grande. Tá? E o detalhe, a gente não esqueceu da parte gráfica, tá? A parte gráfica continua crescendo e sendo desenvolvida. Essa história eu estou contando da IA. Eu te fiz essa pergunta, né? O que você enxerga em relação à história da humanidade, algo que a gente está vivendo, o impacto da IA, que paralelo você colocaria na história? Porque tem um professor da USP chamado Alexandre Chiavigato Filho, ele escreve no Estadão. E um dos artigos que ele escreveu no Estadão era mais ou menos assim: não morra nos próximos 10 anos, algo assim, mais ou menos isso. Porque ali vai ter uma revolução enorme em relação à saúde, medicina. Cara, é fantástico o artigo dele. Então eu não estou querendo morrer nos próximos 10 anos. Mas aí eu queria colocar de novo essa pergunta para você. O que você vê de comparativo na história da humanidade com relação à IA do que a gente vive hoje? É eletricidade? É uma combinação de eletricidade com a bomba nuclear? Como é que você que está no topo da cadeia, como é que você vê isso? Eu acho que é uma disrupção que nunca existiu nada nem parecido na história. Vamos pegar a biologia especificamente. Tá? Hoje em dia o pessoal que está fazendo biotecnologia e que faz pesquisa nessa área usa IA enlouquecidamente, assim, é um consumo gigantesco de inteligência artificial. Resultado prático, a gente hoje tem um remédio saindo da pesquisa para farmácia com 3 anos e meio a menos de tempo de desenvolvimento. Imagina o custo. A gente hoje, com inteligência artificial, já consegue curar doenças que a gente não conseguia antes. E vou citar uma startup brasileira de Uberlândia, tá? Eles têm uma tecnologia que eu tô com uma infecção internado, não estão descobrindo o que está acontecendo comigo. Eles pegam uma gota do meu sangue, sequenciam o meu DNA em 4 horas, detecta qual é a bactéria que está infectando o meu organismo, detecta quais são os antibióticos que são eficazes contra essa bactéria, quais são os antibióticos que ela tem resistência, e se não existir um antibiótico que consiga combatê-la, eles conseguem usar IA para gerar uma estrutura, gerar um antibiótico que pode ser impresso em 3D dentro de um laboratório de bioengenharia e injetado em mim e salvar minha vida. Essa última parte de sintetizar, produzir e injetar é algo que não está regulamentado, não está sendo usado. A primeira que eu falei já salvou muita vida. Muita. A gente tem um case publicado com eles, chama Biofy Startup, gravei até um podcast com eles. E é impressionante conversar com os caras, porque você vê assim, salvar a vida de um monte de gente. E essa tecnologia deles, a tecnologia anterior que conseguia fazer isso mais rápido, usando muita tecnologia e IA também, levava 4 dias para fazer esse processamento. Mas se o cara tá com um problema de infecção no sangue, não dá tempo de salvar a vida Não dá do tempo, cara, né? não dá tempo. E detalhe, né? Essa empresa de 4 dias é europeia. Você tinha que tirar o sangue do cara aqui. Então é aquela história. Por mais dinheiro que a pessoa tivesse, ela não iam conseguir salvar a vida dela porque a gente não conseguia chegar lá, tá? E isso eu tô falando para uma área muito específica da biologia. Então a revolução silenciosa, ela tá acontecendo em coisas que a gente não vê. Quando você pega a biomedicina, os avanços que tem em detecção de doenças em estágios iniciais, em exames. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com visão computacional, eu vi um estudo que foi feito na Inglaterra, e se não me engano tinha um brasileiro envolvido nesse estudo, e eles fizeram o seguinte: era um grupo de pesquisa em biomedicina, com inteligência artificial e visão computacional. Eles montaram um repositório de documentos com autorização de famílias, etc., de N pessoas que tinham morrido de câncer, se não me engano era câncer de pulmão, tá?
e eles montaram um repositório de documento com todos os exames que aquelas pessoas tinham feito ao longo dos últimos, sei lá, 10, 20 anos. Então ali tinha tomografia, tinha ressonância, tinha raio-x e etc. O resultado disso foi extremamente assustador, porque essas pessoas que tinham morrido com câncer, os primeiros sinais de que aquele câncer existia tinham aparecido entre 5 e 10 anos antes dele ser detectado por alguém. Mas eram sinais tão discretos e tão pequenos que você dependia muito do olho clínico do médico que estava te Do médico. tratando. Aham. E aí o que acabava acontecendo é que o cara ia passando por vários médicos ao longo dos anos e a hora que o câncer era detectado, ele já estava no estágio complicado. Já era algo muito difícil de combater. Então, se ele tivesse sido detectado lá na fase inicial e o tratamento iniciado ali, essas pessoas não teriam morrido. Teria E aí salvado. eu lembro que eles faziam um comparativo entre esse percentual de pessoas versus a população mundial. Cara, a gente tá falando de salvar milhões de vidas porque você simplesmente consegue hoje detectar algo num estágio muito inicial, né? Um outro exemplo, a primeira vacina, uma das primeiras vacinas da Covid, a da Moderna, se não me engano, ela só foi possível ser desenvolvida porque usaram IA o tempo inteiro para poder descobrir qual que era a melhor estrutura proteica para que a vacina grudasse na proteína spike e conseguisse atingir o vírus. A quantidade de combinações e de possibilidades que você tem para fazer isso é imensa. E a IA conseguiu acelerar em anos de pesquisa esse pipeline para chegarem logo no resultado. Então, quando a gente olha o que está sendo feito hoje com maquinário, com a agricultura, que é uma área que eu comecei a olhar com bastante atenção aqui na América Latina agora, é, é um absurdo, né? Todas as indústrias se quebrarem no mundo, o que as pessoas vão perder normalmente é dinheiro. Se a agricultura quebrar, a humanidade morre de fome. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. E a hora que a gente olha o que é possível ser feito e o que está sendo feito para a agricultura com inteligência artificial, a gente está começando a, sabe, ver a ponta do iceberg. Existe uma área gigantesca para ser explorada. Existem problemas que são absolutamente ridículos do ponto de vista técnico, né? Eu brinco que são problemas que nós já resolvemos há 10 anos atrás, mas que essa tecnologia nunca chegou lá na ponta. E agora que ela começa a chegar lá e começa a ser usada, a gente começa vendo muitas coisas impressionantes acontecerem. Então eu tenho acompanhado, né, eu cuido do programa de startups junto com o Andrei, que é um outro amigo aqui. Eu entrei na NVIDIA há quase 4 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 300 startups na América Latina no programa. A gente já está com mais de 1.900 hoje. Então, tudo quanto é maluquice que vocês puderem imaginar que dá para fazer com inteligência artificial, eu provavelmente já vi por conta do relacionamento com essa galera. Gilmar, ô Denis, eu vou fazer o último aqui, aí você manda a bala aí. Gilmar, eu tenho acho que umas 40 perguntas para te fazer, cara. Eu tô olhando aqui o tempo, falta pouco tempo. Do que você viu de startups aí que você olha, o que você acha que é um padrão que o cara chega com IA e você já percebe, olha, isso daí não, cara, não vai decolar. Qual que é um padrão que você enxerga que, puta, o cara acha que é um negócio disruptivo, interessante, mas você já tá lá no topo da cadeia e fala, cara, isso daí não vai decolar, não funciona. Qual é esse padrão? Olha, eu acho que o mais evidente hoje é startups, empresas que estão fazendo o que eu chamo de casca de LLM. Ele cria alguma coisa que está usando um monte de LLM por trás, mas ele não está pisando tanto na tecnologia quanto ele podia, né? E por que que isso normalmente tende a não dar certo? Primeiro porque é muito fácil de replicar e copiar. Então, se essa startup começar a ter sucesso, é muito fácil alguém chegar lá, copiar e replicar. Segundo, que a velocidade de inovação dele, a capacidade dele de inovar está baseada na capacidade desses provedores de LLM de inovar e dele ter sustentabilidade econômica para gerenciar isso.
Então, eu tenho visto acontecer muito, ou aparecer muito de startups. Na verdade, teve um boom de startups que faziam isso há 1 ano e meio, mais ou menos atrás. E isso agora começou reduzindo, né? Porque foi o tempo das startups aprenderem as lições do que deu errado, né? E olhar e falar, não, se eu quero realmente ter um diferencial dentro da área que eu tô fazendo, eu tenho que ir além. Eu não posso ficar só brincando de pegar LLM dos outros, conectar 3, 4, 5 e fazer alguma coisa tão simples assim, né? Mesmo se você vê as startups hoje que trabalham com agentes de IA, que agentes de IA basicamente é você usar LLMs que já existem por aí e fazer orquestração delas, né? Essa galera que está crescendo com a parte de agente de IA, quando você vai ver debaixo do capô o que eles estão fazendo, eles não estão se limitando a esses modelos que já existem. Para alguns clientes, algumas aplicações e algumas áreas, eles estão pegando o modelo, estão destilando, estão fazendo SLMs, né, que são modelos pequenininhos, extremamente otimizados para alguns problemas. Então tem um baita know-how de como pegar coisa complexa, reduzir ela e dividir esse processamento e rotear ele de forma inteligente. Então você vê que é diferente de eu ter uma ideia aqui e falar, tá bom, eu vou desenvolver então uma aplicação que eu vou plugar ela no ChatGPT, no Gemini, e vou entregar um serviço X para alguém, tá? Entendi. Então essa é uma das tendências assim que eu tenho visto. E aliás, quando isso começou saindo, me deu um déjà vu terrível na cabeça, que eu lembrei do que aconteceu com a indústria brasileira de games por causa dos celulares, dos smartphones lá atrás, né? Na época eu trabalhava na Intel e a gente tinha muito relacionamento com isso. Eu cuidei 4 anos desse ecossistema, 4, 5 anos desse ecossistema de desenvolvedor de games. A galera tinha um monte de startup, empresa pequenininha desenvolvedora de games no Brasil, e esses caras estavam focados em fazer games para PC. Quando surgiu a onda do celular, do smartphone, que, puta, o número era gigantesco, a quantidade de pessoas enorme e tal, muitas dessas empresas pivotaram e foram fazer game para mobile. E aí acabou acontecendo um negócio que, assim, na época foi muito triste de ver. Cada vez que uma startup brasileira conseguia emplacar um jogo em uma plataforma mundial, em questão de semanas, apareciam 4 ou 5 clones desse jogo, desenvolvidos normalmente na China. E aí, por trás desses caras, tinha aquelas farms de cliques e de like e de recomendação. Então, o próprio algoritmo das lojas, quando você ia procurar o jogo do brasileiro, mesmo que fosse com o nome, Não tinha iam isso, aparecer tava 5 ou 6 clones na frente. Cara, isso acabou praticamente com a indústria brasileira de games. E quando começou a acontecer com o IA, de eu ver essas empresas que faziam essas cascas, eu falei, isso aqui periga a gente acontecer a mesma coisa. Só que eu fico contente porque essas empresas aprenderam muito rápido a lição. E teve empresa que eu conheço que começou, startup, que começou com esse paradigma, e o cara rapidinho viu e falou, se eu quiser fazer alguma coisa diferente, eu vou ter que descer 1 nível ou 2 para baixo da tecnologia. E aí que está o trabalho que eu faço com desenvolvedores. Hoje, as startups conseguem fazer isso. Elas conseguem se apropriar de tecnologia e conhecimento para poder descer dentro do stack e começar a criar os seus diferenciais. Inclusive, a gente tem deep techs no Brasil hoje. Eu conheço pelo menos 3 ou 4. Neospace é uma, a BioFi é outra. Teve uma outra que me fugiu o nome agora, mas gravei com eles até um episódio de podcast ontem. E é impressionante a hora que os caras contam a história e jornada deles, e ela é exatamente, todas essas empresas, quando eu vou conversar, a história é exatamente a mesma. A gente resolveu um problema complexo usando algo que já existia, só que a gente olhou, dá para fazer mais. Faca no dente, bota a galera para estudar, vamos lá embaixo da tecnologia. E tem empresas dessas que, por exemplo, o pessoal da Neospace, né, que eram os fundadores da Zup, ele, num podcast até que ele falou, tem coisa que a OpenAI já resolveu, que a gente não conseguiu ainda, né? Mas tem coisa que a gente já resolveu que eles estão batalhando lá atrás. Então, assim, ele compara o time dele com os times de ponta de pesquisa no Brasil, né? Os chineses, a galera do DeepSeek e tal. E é bem legal ver isso acontecendo com empresas daqui e essas empresas tendo escala global. Mas o segredo é esse. Você pode até começar a fazer um MVP, ter um protótipo lá que você está usando só tecnologia dos outros, e em determinado momento você vai olhar e falar, não, para eu me diferenciar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui nesse meio que seja algo, entre aspas, exclusivo.
ou que resolva o problema. No caso da startup que eu conversei ontem, né? O que eles faziam era desenvolver LLMs para trabalhar na área jurídica. E enquanto a alucinação era algo razoavelmente aceito, né, ou tolerado aí no dia a dia do uso de LLMs, né? Quando você trabalha na área jurídica, não dá. Ou você reduz a alucinação ao índice mínimo possível, ou você jamais vai ter uma tecnologia que seja Sim, confiável. sim. Então, quando eles começaram trabalhando, né, com essa tecnologia, eles olharam e falaram: olha, se a gente não reduzir a alucinação, a gente não vai conseguir entregar o que os clientes precisam, né? Então, o nosso primeiro desafio é reduzir a alucinação. O nome da startup é Forlex, né? E aí, o que eles fizeram? Um baita do investimento de pesquisa, de esforço, para olhar o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, que componentes eu coloco no meu pipeline para fazer com que a alucinação se reduza bastante. Quando os caras olharam, eles tinham um baita diferencial técnico e de know-how e de conhecimento, e a partir daí começaram a trabalhar com várias outras verticais, né? Mas que legal que é brasileira, né? Brasileira e de Goiás. Fantástico. Denis, vai lá, cara. Bom, Gilmar, eu tenho também milhares de perguntas. Acho que a gente vai precisar marcar uma parte 2, 3, 4, porque só de ficar estudando aqui já deixou de ser um podcast, né? Virou uma aula. Ô, Gilmar, assim, com tudo que você já falou aí, me veio várias coisas na cabeça, né? E aí, recentemente, né? Eu tenho o meu cunhado, né? Ele tem um sobrinho que tá fazendo ainda, né? Cursando, acho que análise de sistemas ou sistemas de informação, não lembro exatamente o curso, né? E ele pediu pro menino falar comigo, tal, para dar uma orientação de carreira e etc, né? E aí eu conversei bastante com ele, né? E uma das coisas que mais me espantou, assim, não só conversando com ele, mas entendendo também como que tá o funcionamento da turma e etc, que o cenário de educação, ele tá meio complicado, assim, do ponto de vista de lá atrás, eu acho que já existia esse problema, né? O jovem, ou quem estava estudando, poucas pessoas queriam realmente aprender alguma coisa, né? Então, eu dei aula de sistemas operacionais, estava até conversando outro dia com o Marcelo, né, na faculdade, e eu tinha muita dificuldade, né? Com disciplina muito técnica, muito densa, você sempre tem dificuldade de prender a atenção do aluno, ele não vê viabilidade, porque aquilo ele não usa. Bem diferente, por exemplo, na época que também tinha Visual Basic na faculdade, né? Depois virou .NET, o cara tá montando telinha, tal, botão, aquilo empolga mais, né? E eu tô vendo isso se repetir agora com o IA, né? A galera não quer aprender mais, né? Me parece que hoje é simplesmente pedir pro ChatGPT ou para qualquer outra LLM, pegar o resultado e às vezes, sei lá, no trabalho mesmo, copia, cola, nem vê o que tá saindo. Como é que você enxerga isso e você tem alguma ideia, alguma perspectiva de mudar esse cenário? Porque eu fico imaginando que o mundo que você tá vivendo, vocês devem estar vivenciando uma dificuldade de profissional qualificado, né? Principalmente nessa área de pesquisa, inovação, deve estar muito difícil. Sim, ontem eu gravei 2 episódios do podcast da NVIDIA chamado Vem Aí. Quem quiser ir fazendo jabá aí, Marcelo, dá uma olhada no nosso canal do YouTube lá, é só procurar Vem Aí NVIDIA nas plataformas. Eu normalmente sou host e seleciono as startups que vão. E o episódio foi muito legal, porque vai sair acho que em 2 semanas, né? Tá em toda a plataforma de podcast, mas eu conversei com 2 empresas, com a Modern Real, e me fugiu o nome da segunda, o cara vai ficar bravo comigo, deixa eu lembrar aqui. Mas a discussão, a conversa lá sobre as tecnologias que eles fazem e tal, acabou indo parar nisso, né? Foi o pessoal da Mantis AI. E contar como é que eles estavam usando a IA dentro das próprias empresas. E aí tem algumas coisas interessantes acontecendo. Primeiro que, com todos os benefícios que a gente oferece no programa de apoio a startups da NVIDIA, e aí eu tô falando contato com VC, desconto para hardware, crédito de nuvem, treinamento gratuito, a coisa que a galera mais me pede é gente. E qual que é a grande dificuldade? Hoje, quando você sai da universidade
Análise de sistema, ciência da computação, engenharia de software, etc, etc. Mesmo que você tenha estudado bastante IA, para você realmente ser produtivo dentro de uma empresa, você vai levar fácil de 8 meses a 1 ano Exato. para conhecer, né? Um dos problemas, a galera não conhece Linux. Aí o cara passa a faculdade inteira fazendo projetinho em Python dentro do Windows dele, com uma ideia bonitinha, e quando ele chega numa startup, ele tem uma console Linux num provedor de nuvem qualquer, ele vai ter que se virar ali. Já bateu com a cara no muro de cara, entendeu? Eu tenho falado muito, inclusive, nas palestras, quero estudar IA, vai estudar Linux primeiro. Estuda Linux, estuda Docker, aí depois você vai estudar IA. Porque assim, é o arroz com feijão, é o básico, né? O que acontece hoje é que com essa onda de vibe coding, tem muita gente falando groselha, tem muita gente fazendo coisa bizarra, e tem muita gente se lascando que tá dando gosto de ver. Tá? Por que eu falo que dá gosto de ver? A gente teve recentemente um cara que não sou programador, não tenho programador, montou lá um site para fazer não sei o que lá, e o site dele começou virando, o cara começou se achando o novo Elon Musk brasileiro em rede social e fazendo uma propaganda e criticando o desenvolvedor. E a galera mais velha ia lá, com educação até, né? Pô, meu, não é bem assim, calma aí, tal, tal, tal. Não, porque eu sou. Resumindo, quebraram o site dele, teve um vazamento de dados pessoais gigantescos, tá todo enrolado na justiça agora por conta do negócio desse. Qual foi o erro do cara? Foi achar que Vibe Code põe código em produção, e não põe. Vibe Code você consegue fazer um protótipo, uma prova de conceito, uma brincadeira para você usar dentro de casa. Aquilo ali para escalar, aquilo ali para aguentar a porrada do dia a dia, é outro nível de brincadeira. Então, hoje, um dos principais skills que a galera precisa ter para trabalhar com desenvolvimento de software, não é mais necessariamente a habilidade de codificar. É a habilidade de olhar um código, ver se ele está bem escrito, se ele está otimizado, se ele faz sentido, a primeira coisa. A segunda é ter uma visão de arquitetura muito forte. Porque se você não sabe o que pedir para IA, ela vai te entregar porcaria. E se você não tem visão crítica para conseguir avaliar o que ela fez, você vai correr riscos sérios. Eu vi recentemente a história do cara de uma startup que também era parecido lá. Ele montou um protótipo, o protótipo funcionou, ele contratou uma equipe de juninho para desenvolver para ele. E estava todo feliz. Tô economizando dinheiro pra caramba. Botou aquilo em produção, começou a crescer muito com a startup dele, e em questão de 5 ou 6 meses, cara, o sistema capotou e caiu tudo. E nessa hora, ele já tinha um monte de contrato com SLA, com multa, e aí o desespero bateu. Aí esse cara teve que fazer o quê? Correr atrás de desenvolvedor macaco velho, trazer os caras tiveram que refatorar grande parte do projeto, e detalhe, consertar o avião com o avião voando, que foi muito mais difícil, muito mais caro. E quando terminou, o cara foi e falou: gente, eu tô absolutamente arrependido. Se eu tivesse feito isso desde o começo, eu tinha gastado 1/3 do dinheiro que eu gastei, não tinha passado esse sufoco, e eu tinha aproveitado o boom que a minha empresa teve. Então, a gente vê estatísticas. Recente teve empresa que demitiu um engenheiro de software para botar IA para trabalhar. A conta do token chegou. Os caras resolveram contratar o pessoal tudo de novo. Então, hoje, um desenvolvedor muito produtivo, um desenvolvedor muito experiente, um desenvolvedor que tenha fundamento de tecnologia muito bem feito, ele consegue ser extremamente mais produtivo quando ele usa a IA como ferramenta no dia a dia de trabalho. Agora, a galera que não chegou nesse nível ainda ou não quis se preparar para isso e acha que vai conseguir resolver a vida com vibe coding, etc., vai ter uma notícia bem triste daqui a pouco tempo, tá? E esses erros crassos já estão acontecendo. Já. Gilmar, tem um pesquisador, um economista, eu tenho até dificuldade de falar o nome dele, mas para mim ele é o melhor cara numa visão de um lado de IA. Ele chama Eric Brynjolfsson. E ele foi o primeiro cara que fez a pesquisa que detectou que os jovens são os caras com maior dificuldade de conseguir emprego desde o lançamento da ChatGPT em 2022. Ele conseguiu mostrar e provar, junto com a ADP, que inclusive tinha
a folha de pagamento, tal, etc. E ele conseguiu mostrar que o mais afetado nesse momento está sendo o jovem. E porque a IA consegue fazer muita coisa do primeiro entrante, né, do, sei lá, o estagiário, tal, etc. Só que, ah, olhando mais para frente, esse jovem que não consegue emprego agora, ele não vai se tornar o cara sênior lá na frente. Como é que você vê a conta fechar isso daí no futuro, Jomar? Esse é o grande desafio. E o que acaba acontecendo é que se esse cara que está começando na profissão, ele, enquanto estiver na faculdade, aprender a usar essas tecnologias do jeito certo, ele já sai com um grau de conhecimento e expertise e capacidade de execução da universidade que ele ia levar 4 anos para ter se ele não tivesse acesso a todas essas ferramentas. O grande diferencial é como usar essas tecnologias como aliadas. Eu acho que a solução para o problema vem por aí, tá? Então, hoje, fazer agente, etc. Pô, eu comecei a fazer agente na época que você tinha que... Era na mão. Era na mão, né? Hoje em dia aí com o OpenClaw, que foi o que o Marcelo viu lá, uma live que eu fiz outro dia contando que eu aprontei aqui com a minha dupla dinâmica, o Bruce e o Jarvis, que me divirto com eles o dia inteiro. Cara, eu adorei o que você contou, adorei, cara. Eu dei uma gargalhada em casa. É um negócio muito, assim, impactante e disruptivo, né? Eu vou dar um exemplo de 2 coisas que eu fiz para mim aqui neles, e que tá me ajudando no dia a dia, né? Eu sempre usei aplicativo de nota para anotar lista de compra de supermercado, lista de compra de farmácia, e aí, putz, a hora que eu chego na farmácia, cadê a lista, onde é que tá? Tá no bloco de notas, tá no Google Keep, tá não sei aonde, etc e tal, né. E aí eu falei: "Tá aí, vou fazer um gerenciadorzinho disso pra gente", né. Como eu brinco com o eu falo com eles pelo Telegram, né, eu só vou ter que falar: "Cara, tô indo na farmácia, o que que eu tenho que comprar?" Pum, a lista tá aqui, acabei, falei: "Ó, comprei isso, comprei aquilo, faltou esse remédio, arruma a lista pra mim." Ele arruma a lista, falei: "Bom, já que tenho esse dado, né, eu também já consigo prever de quanto em quanto tempo eu compro cada remédio, né, e ter uma ideia de quanto que eu tô gastando, em mercado idem, né." E falei: "Pô, o problema é meio parecido, vou eu começar a escrever e desenvolver, etc, né." Vontade de nerd, fui lá, comecei a ver como é que ia fazer, eu falei: Para. Por que que eu tenho que fazer? O agente faz para mim." Então eu fui exercitar exatamente essa habilidade de como explicar para ele o que eu queria que ele fizesse, entender o que ele me propôs do ponto de vista técnico, olhar se aquilo fazia sentido, se aquilo atingia a todos os requisitos que eu queria e principalmente se aquilo ia proteger a minha privacidade para essa lista não estar solta, distribuída e jogada em qualquer canto, em qualquer lugar. E depois de 40 minutos conversando, detalhe, tá assistindo o jogo da Copa à noite, batendo papo com o Bruce no Telegram. Cara, ele montou exatamente o que eu queria pra mim. E tá rodando liso e perfeito. E eu não escrevi uma linha de código. Inclusive agora eu fiquei pensando, pô, eu preciso ter um backup disso na nuvem, né? Porque se uma hora eu perder, como eu tô usando uma Jetson, né? Tá local aqui, eu preciso ter um backup disso na nuvem. Falar, vou ver como é que eu vou fazer. Comecei a pesquisar. Não, como é que eu faço para sincronizar o arquivo daqui? Eu falei, não, não sou eu que vou fazer, ele vai fazer. Ele sabe fazer. Então, essa habilidade de você conseguir conversar com a agente ou com agentes, conseguir explicar o que você quer fazer, conseguir entender o que ele te propõe, discutir tecnicamente com ele a respeito daquilo, e chegar a uma solução que você acha que te atende, que está otimizada, ela é fundamental. Esse foi o resultado ontem, para vocês terem uma ideia, de 40 minutos de conversa sobre exatamente esse desafio de capacitação dentro das empresas e das startups, tá? Então, isso é algo que a gente vive no dia a dia hoje. Eu queria aproveitar esse momento para te perguntar sobre empregabilidade, mas num sentido mais amplo. Tem um vídeo de um economista, ele é um professor chamado Chad Jones. E o vídeo dele viralizou porque ele foi explicar a parte econômica, que mesmo que acelere a IA, ela vive sempre em cadeias. Então, por exemplo, você deu o exemplo de o quanto aumentou
a capacidade das máquinas da NVIDIA. Mas por mais que tenha esse aumento, que é super importante, você não consegue ter o mesmo aumento em produtividade nos negócios das empresas, porque depende sempre ele dá o nome de elos. Você pode melhorar muito um elo aqui, mas o próximo elo aqui de um serviço, de um processo, ele não tem a mesma velocidade. Então não adianta aumentar drasticamente. E só que na palestra que ele estava dando, tinha também pessoas que trabalhavam nas Big Techs. E da palestra dele é super interessante as perguntas. E os caras colocaram o seguinte: mas você não está considerando que as próprias IAs vão melhorar esses elos que não têm a mesma velocidade. Isto posto, como é que você enxerga a empregabilidade das pessoas dentro das empresas, não dos caras de tecnologia, mas as outras áreas? Como é que você vê isso? Na tua visão, nós vamos passar por um índice de desemprego grande até as empresas se rearrumarem e aumentarem a empregabilidade de um outro tipo de trabalho que é feito, ou a gente não vai ver isso acontecer? Olha, é bem futurologia. Eu acho que a inteligência artificial, como eu falei no caso da biologia, né, ela está revolucionando muita coisa. Ela está revolucionando muita área. E ela não é mais só aplicável ao desenvolvimento de tecnologia, tá? Posso te citar o nosso uso interno. Hoje todo mundo na NVIDIA, não importa o que você faz, está usando a gente de IA pra caramba. E está aprendendo a fazer seus próprios desenvolvimentos com a gente. É que eu estou falando gente do marketing, pessoal de área financeira, área administrativa, do jurídico e por aí vai. Então, essa galera tendo a possibilidade de trabalhar de forma muito mais eficiente, eu acho que a grande diferença no final do dia entre um ser humano e uma máquina é a capacidade de discernimento. Apesar da gente dizer que a IA hoje faz reasoning não é raciocínio. A gente está longe do paradigma da AGI. Então, o ser humano ele ainda é fundamental por conta do discernimento. Então, isso não vai ser substituído por tecnologia nenhuma. Eu tenho certeza. Agora, coisas repetitivas, coisas que você toma muito tempo para fazer, coisas que você tem que manipular um volume muito grande de dado e informação com um risco gigantesco de deixar escapar alguma coisa, essas todas vão ser comidas pela inteligência artificial. E essa visão de quebrar os elos, eu concordo absolutamente. Porque a gente sempre, quando tem uma tecnologia nova, a gente olha ela como ferramenta para resolver aquilo que já foi resolvido. E quando a gente olha com esse viés, primeiro, a gente limita a aplicação da tecnologia e segundo, a gente parte do pressuposto de que aquilo que já foi desenvolvido está usando o processo mais inteligente e mais lógico e mais rápido possível. E é exatamente esse advento de novas tecnologias que nos dá a oportunidade de olhar coisas que a gente não conseguiu resolver e muitas vezes questionar se os processos que a gente está usando são de fato os melhores e mais eficientes. E aí eu acho que as disrupções começam acontecendo. Então, vou te dar um exemplo prático. A gente discutindo ontem lá sobre a história dos agentes, surgiu o assunto do marketing, né? E aí eu provoquei os caras, eu falei, olha, o marketing hoje, todo mundo pensa, vou usar IA para fazer um ad melhor, para fazer uma publicidade mais legal, para fazer um isso, para fazer um aquilo, etc. Sempre pensando no seguinte processo tradicional de marketing. Eu tenho que trabalhar com produto, então eu tenho que formatar esse produto, eu tenho que explicar para o meu consumidor o que esse produto faz, e eu tenho que convencer o meu consumidor, primeiro, que ele tem necessidade daquele produto, segundo, que o meu é melhor que o do concorrente. Esse é o processo que a gente segue, tá? Num mundo de agentes, provavelmente quem vai fazer a sua compra de qualquer coisa daqui 1 ano ou 6 meses vai ser um agente. São agentes, E, sem dúvida. e quem vai te influenciar vai ser um agente. Então, o cara do marketing que está pensando como é que eu faço um marketing mais focado em pessoas, hiperpersonalização de pessoas e etc. E ele esquecer que 80% do que ele vende vai vir de agente, ele está atacando o problema errado.
E aí tá o desafio, aí estão os elos. O arranjo econômico, o arranjo econômico muda quando a gente começa a tirar a tecnologia da ficção científica e trazer ela para a prática do dia a dia. Então, profissionais que vão se destacar, na minha opinião, nessa nova onda, não são aqueles profissionais que são ísimos conhecedores de tecnologia e inteligência artificial, mas aqueles caras que têm a habilidade de olhar para isso e falar: será que o que eu estou fazendo é certo? Será que não tem um jeito mais inteligente de fazer isso que eu estou fazendo? E aí a gente começa a redesenhar muita coisa. Tá? Então, vamos olhar do ponto de vista de econômico. Quanto que é o impacto que a gente tem hoje do marketing feito da forma que é feita? Quanto a gente gera de resíduo? Quanto a gente gera disso, daquilo? Gera um monte de emprego. Beleza, gera também. Né? Então, imagina o seguinte, que agora eu não estou diminuindo o meu número de consumidores, entendeu? Pelo contrário, eu estou aumentando. Se eu quero vender uma coisa para o Marcelo, e antes eu precisava convencer o Marcelo, agora eu preciso convencer o Marcelo e os agentes dele. Como é que eu vou fazer isso? Quem vai me ajudar? Como é que eu vou montar uma estratégia para chegar lá? Então eu acho que a gente tem muito desafio pela frente, mas a gente tem uma oportunidade sensacional de começar a rever muita coisa, começar a ter muito mais eficiência. E isso tem um monte de impacto e um monte de resultado. Eu acho que na vida de todo mundo, na qualidade de vida e no bem-estar em geral. Né? E no final do dia, IA vai gerar mais emprego do que vai tirar. Porque o ser humano é cada vez mais necessário. A IA vai permitir com que a gente tenha uma economia muito mais dinâmica. E essa economia muito mais dinâmica vai crescer o tamanho do bolo e vai precisar de muita gente para tocar. Eu acho que daqui a 30 anos me cobra do que eu estou falando, tá? Porque essa é a visão que eu tenho no médio e longo prazo. Então a gente pode ter impactos negativos nessa fase inicial na área XYZ, mas a gente vai ter um monte de oportunidade abrindo em outras áreas, porque a gente está criando indústria nova. A gente está criando negócios e possibilidades de negócios que a gente não conseguia ter até pouco tempo atrás, tá? Então olha para trás e vê lá, surgiu energia elétrica, acabou a agricultura, acabou a criação de animais, tudo vai ser elétrico. Daí surge automação, nossa, acabou a mão de obra, acabou o pessoal em linha de montagem. Aí surge a internet, acabou as lojas físicas, acabou as operadoras de TV, né? E surge o podcast, o rádio morreu, ninguém vai mais ouvir rádio. E tudo se adapta. Então, eu acredito bastante nisso, que a gente, aprendendo a aplicar essa tecnologia a problema real, a gente vai conseguir mudar muita coisa. Então, os elos da cadeia aí, né? Eu diria que o arranjo de negócios globais, daqui a 5 anos, ele vai ser completamente diferente do que ele é hoje, e a tecnologia vai nos ajudar a evoluir com isso. Jomar, aqui a primeira pergunta é do Giovanni. Ele é analista de observabilidade aqui. Então a pergunta dele: falando sobre a perspectiva de crescimento e evolução da IA, qual é hoje o maior empecilho para esse desenvolvimento? Hardware ou soluções lógicas? Resolvendo essas questões, a um curto prazo, onde podemos chegar com IA? Bom, gargalo hoje é aquilo que eu falei, a gente cria um hardware mais competente em processar, muito rápido a capacidade de processamento desse cara chega no limite, e com isso a gente deu um salto de tecnologia que a gente ia levar décadas para fazer, feito em meses. Então essa simbiose constante é o grande desafio. Qual área da IA que vai crescer e como vai crescer? Cara, ela está permeando tudo. Ela está permeando tudo. Olhar para a IA e imaginar que IA é um nicho de ciência da computação não é mais realidade. Para mim, a IA hoje é uma ferramenta igual à eletricidade, igual à internet. Ela vai ser cada vez mais onipresente, e ela cada vez mais vai estar presente, ajudando a gente a resolver coisas que a gente sequer imagina que a gente conseguiria resolver.
Perfeito. Ó, o próximo aqui é o Lucas Gomes. Ele fez uma pergunta aqui, e essa eu vou pular porque você já respondeu, tá? Ele fala aqui sobre a questão da disponibilidade de dados, consumo de energia, e ele pergunta como a NVIDIA está atuando, mas eu acho que cai bem no que você falou do começo lá, do aumento do processamento, redução de energia, etc, tá? Então eu vou fazer a outra dele aqui. Com o crescimento da IA para geração de código, você acredita que o open source está mudando? Como os mantenedores e contribuidores podem aproveitar essas ferramentas sem comprometer a qualidade, a segurança e a sustentabilidade de projetos? Olha, você pode aproveitar porque você vai conseguir fazer mais com menos. Mais coisa em menos tempo. Volta àquilo que eu falei. Conhece a base de código, tem experiência dentro daquela área, sabe ler código bem, sabe ver se um código está otimizado, se não está, entender se a alteração que foi feita aqui vai ter impacto em outros componentes que têm dependências dentro da solução, é fundamental. E isso tudo, normalmente, a gente teria que fazer na mão. Você consegue usar IA para resolver ou te ajudar a resolver tudo isso que eu falei. Tá? Então eu posso ter uma IA que vai codificar, eu tenho uma IA que vai verificar se aquilo está seguro, eu tenho uma IA que vai verificar se a integração deu certo, eu tenho uma IA que vai documentar tudo que eu fiz. Aliás, uma das conversas ontem, né, o pessoal da startup falando, meu código nunca foi tão bem documentado na vida. É um absurdo o que está sendo gerado de documentação e a qualidade da documentação que está saindo de código. A gente não era capaz de fazer isso antes. O desenvolvedor que falar para mim que gosta de escrever documentação, ele está mentindo. A gente odeia. Odeia, entendeu? Hoje o código vem pronto, vem documentado e você ainda consegue perguntar por que você fez isso, por que você fez aquilo. Olha, não tem um jeito mais rápido, mais fácil, etc. Então, principalmente acho que para projeto open source, acaba sendo um negócio que para mim assim, a barra sobe demais, porque se eu tinha 3 horas na semana para contribuir código de open source e eu estava desenvolvendo do jeito antigo, eu vou conseguir desenvolver 3, 4 vezes mais rápido. Mas evidente, a minha habilidade como desenvolvedor, ela continua sendo essencial e crucial dentro desse processo. Ô, Jomar, eu espero que você esteja certo em relação ao aumento de empregabilidade. Eu tenho uma visão, não sei, me preocupa um pouco porque os números não mostram nesse momento, mas a minha esperança é estar na curva J, né, que eles falam. Quando tinha a máquina a vapor e entrou a eletricidade, as fábricas trocaram vapor por eletricidade e não aumentou produtividade nenhuma. E muita gente foi mandada embora. Só que passados 40 anos, eles perceberam que não precisava colocar a eletricidade no mesmo local onde que era o vapor, você poderia espalhar isso. Então você conseguiu empregar mais gente, mas levou 40 anos. Meu receio é não dar tempo disso e tá muito poder centralizado nas big techs, e o Brasil como estado não está fazendo o seu papel não de ter data center aqui, mas de desenvolver tecnologia para que gere empregabilidade daqui para a gente exportar. Então essa é a minha esperança. Eu acho que o Brasil como estado comeu bola aí muito, muito, muito. Eu espero voltar um pouco aí para ele rever isso daí. Eu penso muito sobre esse problema, Marcelo, principalmente do ponto de vista de essa história de a gente não desenvolve no Brasil. Se a gente for olhar que tudo isso que eu estou falando de é feito com open source, não dá para a gente dizer se que é desenvolvido no Brasil, na Alemanha, na Turquia, na China, nos Estados Unidos. A grande infraestrutura e o grande dinheiro tá na Europa, tá na América do Norte. Isso é fato. Agora, existem oportunidades que a gente nunca teve antes, de brasileiros, de startups brasileiras, de desenvolvedores brasileiros fazerem parte do jogo global com uma facilidade, com uma abertura que nunca existiu. Eu nunca vi isso, e olha que eu trabalho com tecnologia profissionalmente desde os anos 90. Tá? Eu nunca vi a gente ter tanta facilidade para ter impacto global. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que mudar é a nossa síndrome de cachorro vira-lata, de tecnologia. Né? Eu lembro lá atrás, eu escrevi um artigo sobre colonizado digital. Eu lembro que deu uma polêmica, uma bagunça, né? Quando eu vou reler aquele artigo que eu escrevi há 20 anos atrás, 80% dele continua sendo válido. Então, o mindset das pessoas,
o jeito de pensar e o jeito de se enxergar perante ao mundo, ele precisa mudar. E essa mudança, eu acho que econômica e tecnológica, ela vai começar com uma mudança de postura e uma mudança cultural. As startups que eu tô vendo, que estão chegando e estão crescendo e estão virando unicórnios, que são aqui da região, o que diferencia ele das outras é exatamente essa, eu diria até ousadia, tá? A startup que eu conversei ontem lá, a galera pequenininha, 5, 6 caras, foram pro Web Summit do Rio, participaram de um concurso de pitch, não ganharam, mas fizeram um monte de contato. Um dos contatos era de fora. Esse cara resolveu conseguir para eles uma entrada, um desconto para eles terem um stand no Web Summit do Catar. Aí você fala, o que uma startup brasileira vai fazer no Web Summit do Catar? Ah, foram fazer turismo, foram isso, foram aquilo. Não. O cara tinha olhado aquilo e falado, putz, eu acho que o que eu tô fazendo aqui resolve o problema lá. E resolveu dar a cara a tapa e foi. Voltou do Catar com 2 contratos milionários, cara. Então, assim, a nossa capacidade hoje um tempo atrás tive uma discussão num evento que foi legal. O pessoal falou, porque startup em Israel, startup em Israel, startup em Israel. Por que a startup em Israel exporta para o mundo inteiro? Qual que é o mercado interno de Israel? Não existe. Ou você cria uma empresa em Israel para vender para o mundo, ou você não cria a empresa. Nós aqui no Brasil, lá, temos a maldição de ter um mercado interno gigantesco. E aí todo mundo faz as coisas olhando para o mercado interno gigantesco e a hora que flop e não dá certo, a culpa é do mercado. Isso não é mais verdade. A startup tem que nascer, a empresa tem que ser criada com uma ideia global. E a gente tem condição técnica e a gente não tem tanto investimento quanto esses caras têm, mas eu trabalho com VCs. A gente está começando a chamar a atenção de muita gente. Por conta desses casos que a gente começa a ter de empresas que saem do Brasil e estão conquistando o mundo. Tá? Então, tem uma questão, eu acho que de mudança de mindset, e isso vale do desenvolvedor ao empreendedor, de que não é porque eu moro no Brasil e nasci no Brasil que eu tô amarrado aqui o resto da minha vida. Eu hoje eu acho que você consigo tem razão. participar de cadeias globais, de tudo, tá? Para desenvolver foi o tapa na cara que eu levei com o software livre lá atrás, foi descobrir que eu conseguia trabalhar na mesma base de código que um cara que estava fazendo um doutorado numa universidade top de tecnologia europeia, que eu jamais teria condição de estudar lá. Só que através do software livre, eu estava trabalhando com o cara no código do projeto e aprendendo com ele. Então aquela barreira quebrou. Não, mas não chega a ser, por exemplo, um contrato de 500 milhões de dólares. E o Brasil tem, por exemplo, com uma Big Tech de uma IA LLM só para um banco, por exemplo. O Brasil não tem isso. Então, eu gostaria de ter essa competitividade e essa oportunidade de competir, que muitas vezes, dentro do governo, e aí a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa. Dentro do governo, o edital, por exemplo, sai de uma forma que só uma Big Tech consegue ganhar, de uma LLM, entende? E eu queria ter essa oportunidade de competir. E esses grandes contratos que eu vejo que o Brasil coloca, o Estado brasileiro coloca, acaba sendo quase que doação, e não competição. Doação para umas empresas lá de... O problema aí é mais complexo. Eu acho que vai ser um prazer conversar com ele sobre ele em detalhes, uma garrafinha de vinho, a gente passa horas, tá? Mas pensa o seguinte, ó, inteligência artificial é um bolo de 5 camadas. A primeira camada é infraestrutura. Se eu quero que um país seja soberano e tenha autonomia em inteligência artificial, a primeira camada que eu tenho que resolver é de infraestrutura. Sem dúvida, você tem toda a razão, concordo plenamente. Essa camada de infraestrutura, eu não estou falando que é o governo que tem que tirar o dinheiro do bolso e montar. O ecossistema privado tem uma grande responsabilidade nisso tudo.
E a gente Sim, mas perde, como sempre, muito tempo no Brasil discutindo o sexo dos anjos. Ao sim, invés sim, de mas olhar a essência dos problemas, tá? Para te dar um exemplo prático recente, não vou me meter em polêmica e paro por aqui, mas vê o que aconteceu com o Redata. Vê a quantidade de pancada que o Redata tomou e o 90% das pessoas que saíram falando bobagem a respeito do projeto é porque não tinha entendido o poder estratégico que esse cara tinha para a soberania e para a sustentabilidade de um ecossistema de tecnologia no Brasil. E foi isso que uma das coisas que causou o que causou do projeto ter parado, etc, etc, etc. Então é muito complicado, porque hoje em dia, quando a gente fala de IA, a coisa que mais tem é papagaio de pirata. É gente olhando o lado ruim, é gente olhando o lado negativo, sem entender a estratégia de médio e longo prazo, né? O que eu tenho certeza, a inteligência artificial chegou para ficar. Ah, vai ser disruptivo para um monte de coisas? Vai. A gente vai estar discutindo IA daqui 5 anos? Não. A gente não discute mais internet. A gente não discute mais internet das coisas. As pessoas às vezes ainda me param em eventos, Jomar, você falava tanto de IoT, internet das coisas, aquilo morreu. Eu falo, não morreu, amigo, tá aqui, ó. Tá no meu relógio. Tudo aquilo que eu falava, que vocês falavam que era loucura, era sonho, tá aqui. E tá no seu pulso, e tá no seu celular, e tá em coisas que você usa no dia a dia que foram disruptivas. Imagina o seguinte, sensoriar todos os carros do mundo pra gente rastrear trânsito. Quantos projetos desse eu não vi, não acompanhei, não escutei que deram errado? Hoje a gente consegue fazer isso. O- E hoje a gente faz isso. A gente faz isso usando o Waze. E o Waze não foi uma solução da indústria automobilística, entendeu? só para o público que assiste a gente, para ele, eu te cortei ali no raciocínio, você está falando, são 5 camadas, né? Infraestrutura, você consegue falar as outras 4, só para o pessoal ter essa visão? Sim, a gente chama isso na NVIDIA de Five Layer Cake. Tá. Tá? Se vocês procurarem na internet, né, Five Layer Cake, a gente na verdade começa, né, eu falei da infraestrutura porque eu encolhi o tamanho do bolo, né? A gente começa lá embaixo com energia. Primeira coisa, sem energia elétrica você não tem nada. E aí eu te faço a primeira pergunta, qual país do mundo que tem a maior matriz de energia limpa em produção comercial hoje? Brasil. Adivinha quem é? É o Brasil. Pronto, começa daí. Tá? Segundo, é a camada de processamento. São chips de processamento, de comunicação de rede, etc. Que aí você tem tecnologias de empresas do mundo inteiro. O custo para você desenvolver isso e escalar é gigantesco, o investimento é enorme e o tempo que você leva é gigantesco. Porque não é só o chip, não é só o servidor, é o software que está lá e é o ecossistema de desenvolvedor de software que vai fazer aquilo virar realidade e disponibilizar para inovação. A terceira é finalmente a infraestrutura como a gente conhece, o data center, o que a gente chama de AI Factory, que é todo esse investimento que você precisa para ter aquele negócio pronto, rodando e etc. Depois você tem a camada de inteligência, que é a camada onde a gente tem os modelos. E é aqui que a gente já vê o impacto da história do open source, porque até então, muito do que está dali para baixo não faz sentido a história do open source. Daqui para frente faz. Então a quarta camada é essa camada de inteligência dos modelos e a quinta camada, a camada de aplicação, é a camada onde está o valor. E essa quinta camada de aplicação é onde está o ecossistema, por exemplo, das startups. Legal. Então, se eu não tiver essas 5 camadas muito bem equacionadas em cada país ou em cada lugar, eu vou ter problema, porque ao invés de eu ter um bolo assim, né, eu tenho uma pirâmide toda torta, que você vai trazendo cada vez mais restrição quando você vai descendo. Então vale a pena ler esse artigo, tá? Tem um artigo bem legal, chama NVIDIA Five Layer Cake, né? Tem vídeos do Jensen também contando. Jomar, cara, puta, estourou o tempo, cara, prazerzaço falar contigo. Cara, muito bom, puta aula legal, puta papo
Foi mal. Bacana, cara. A gente vai te chamar outra vez aí para, não agora, mas mais para frente, que eu acho que vale, cara, muito rico, muito, muito bom. Deu nem pra falar do OpenClaw, também sou um entusiasta do OpenClaw. Ah, legal. O Denis, quando me mostrou o OpenClaw, o Jomar, cara, eu quase caí de costa, meu. Eu instalei na minha máquina o OpenClaw e eu tirei toda da minha rede e tal, não sei. Cara, quando eu vi aquele bicho, eu deletei tudo, cara. Eu deletei tudo. É Hoje assustador. tem o É assustador. cara, hoje tem o Hermes, tal, etc. Negócio. Fica uma dica aí para vocês pesquisarem, viu, Denis? Procura um projeto da NVIDIA chamado NemoClaw. Nemoclaw. A gente criou uma tecnologia, o NemoClaw é open source, a gente criou uma tecnologia chamada OpenShell, que basicamente, imagina que eu tenho um mega container, e dentro desse container eu rodo qualquer coisa, tá? Esse container, ele levanta com uma política de denial. Você não acessa nenhum sistema de arquivo, você não acessa nenhuma conexão de rede. Tudo que você quiser ter acesso, você tem que garantir o acesso de forma explícita. Isso acaba virando a gaiola perfeita para você pôr o OpenClaw dentro. Sim. Porque ele não consegue fazer arte. Na pior das hipóteses, ele vai fazer arte dentro daquela gaiola que ele está trabalhando e tá tudo certo. E o legal é que isso é escalável. Então eu consigo fazer deploy dessa estrutura dentro do mundo corporativo. E aí lá dentro eu posso pôr o OpenClaw, eu posso colocar o Hermes, eu posso colocar o Creo AI, colocar o que eu quiser, porque essa camada de fora vai me dar o controle em cima de todas as informações, né? O que entra e o que sai. Tá? É bem legal, vale a pena dar uma olhada aí. Daqui a alguns dias eu vou fazer 2 webinars, um em espanhol, um em português, para falar exatamente desse assunto. E vou ter uma novidade bem legal para brasileiros e hispanohablantes da América Latina sobre isso. Pra galera meter a mão na massa e começar a brincar. Ô, Jomar, só pra gente fechar, que conselho você daria para um cara jovem que está em época de buscar emprego e ele, o que você recomenda ele estudar para ele ter uma competitividade de emprego melhor? Cara, não importa a área que essa pessoa trabalhe, eu acho que ele precisa olhar como é que a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia dele. Esse é o profissional que a indústria quer hoje, em qualquer área. Tá? As áreas que ainda não querem isso é porque ainda não entenderam o impacto. E ele vai chegar para todo mundo. Não importa se o cara trabalha com RH, se ele trabalha com finança, se ele trabalha com qualquer outra coisa. Ah, não, mas eu sou ferramenteiro, etc. Cara, a IA pode te ajudar no teu dia a dia, na ferramentaria. E essa que é a história. Como é que eu uso essa tecnologia toda ao meu favor? Né? No final das contas é simples, galera. Como é que eu termino o trabalho mais cedo e vou para casa tomar cerveja e jogar videogame com meus filhos? É isso. Em última análise, o que a IA vai fazer pela humanidade é que a gente vai ter a capacidade de voltar a ter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal que a gente não conseguiu ter ao longo das últimas décadas. E quantas bilhares de pessoas que eu conheço, você conhece, que morreram exatamente por conta disso, né? Uma qualidade de vida terrível, com uma pressão gigantesca, trabalhando 25, 26 horas por dia, não necessariamente porque ele estava produzindo 25, 26 horas por dia, mas é que, é assim que dá para fazer, é assim que a gente faz. Então, a IA vai nos ajudar a resolver muito dessas coisas. Eu vejo meu dia a dia aqui, tá? Tinha tarefa do dia a dia besta que eu até gostava de fazer, que eu levava 2, 3 horas. Cara, eu ponho a gente para fazer agora e acabou. Foi da noite pro dia que eu consegui fazer a gente ficar assim? Não. Eu levei várias interações. Gilmar, mas você fez isso porque você é engenheiro eletrônico e conhece computação. Tem gente da NVIDIA que não tem a menor. E aqui estou usando a NVIDIA como exemplo, tá? Tem gente da NVIDIA que não tem o menor background técnico. E começou a conversar com a gente. E o agente ensinou ele a escrever agente. Legal. E tá nessa base, tá? Peguei um caso esses dias de fazer uma tradução, né? Uma menina que trabalha com a gente, que é recém-formada, inclusive,
E aí tinha que fazer uma tradução grande lá. Ela, não, deixa que eu faço tal. Eu falei, mas como é que você tá fazendo essa história? Né? Porque tem glossário, é difícil traduzir. Ela tem traduzido muito artigo em inglês e tal, né? Cara, ela falou, não, aqui ó, tem o Codex. Eu acabei encontrando um skill do Codex aqui, do Codex que fazia isso. Eu aprendi como é que ele funcionava, eu fui evoluindo. Botou num zip e me mandou, falou, testa aí. Não é Maravilha. formada em marketing. Não é formado em marketing. Não, ela é formada em marketing, ela não tem nenhuma formação técnica, Sim, né? entendeu? Técnica, né? Nada, Técnica. nada, Sim, sim. nada. Mas assim, foi lá e aprendeu. Jomar, cara, meu, estourou super aqui. Você já deve estar estão te cobrando aí, cara. Muito obrigado, tá? Pela aula aí, teu tempo, as explicações, cara. A gente é super grato aí por tudo que você expôs aqui pra gente, tá bom? Obrigado, estou à disposição para voltar a hora que vocês me convidarem. Obrigado, Beleza. Gilmar. Ainda faz sentido o papo de OpenClaw aí, Faz. Hermes, Nemoclaw e Me dá um par de semanas, aí vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. legal. Abração. Um abraço, obrigado.